Muito bem, pessoal, nesse módulo então a gente começa a entender o Content Browser. O que é o Content Browser? É o nosso gerenciador de pacotes e assets. Ele pode ser acessado através desse ícone ou pelo atalho Ctrl Shift F. Então nós temos essa janela aqui. À esquerda nós temos os pacotes, né? O que é um pacote? É um arquivo no disco que contém os nossos assets. Então, por exemplo, vamos pesquisar um pacote aqui que contém armas. Então, conteúdo UT3 Weapons, eu tenho alguns pacotes aqui. Ó. Vamos pegar Link Gun. Onde é que está esse pacote no disco? Botão direito, explorar. Então está aqui. Content UT3 Weapons. Ele tem 16 MB. Vamos ver o que ele tem dentro. Vou tirar o filtro aqui por nome. All Assets. Então ele tem Animation Sets, tem materiais. Ele tem que ter também um Skeletal Mesh, 2 Skeletal Mesh. Deve ter algumas texturas também. Enfim, todos os assets referentes à arma Link Gun, animações, texturas, materiais, meshes. Ainda aqui na esquerda, pessoal, nesse botão New Asset, eu posso criar então um asset. Aqui, por exemplo, eu posso escolher o tipo, né? Materiais, por exemplo. Posso definir o grupo e o nome. É a mesma função de eu clicar com o botão direito, ó. É o mesmo menu. Aqui eu posso importar então um asset, uma geometria criada no Maya, por exemplo. Aqui o software me diz quais os tipos de assets que são aceitos. E aqui eu posso abrir um pacote externo. O que é um pacote externo? É um pacote que não foi salvo na pasta Content. Os pacotes que não são salvos na pasta Content não são carregados automaticamente com o editor. Então eu posso ter um pacote no meu pendrive, por exemplo, que eu queira carregar manualmente. Ó. Então é só usar essa ferramenta aqui, Open External Package. Então aqui à direita nós temos os ícones dos assets. Eu posso dividir essa tela aqui na horizontal. Ó. Então aqui eu tenho uma lista por nome e aqui os ícones. Posso dividir na vertical, somente ícones ou somente lista. Aqui eu tenho um zoom. Aqui o tamanho original do ícone. E aqui eu posso organizar então por nome, por exemplo. Aqui em cima, pessoal, filtro por nome. Então estou procurando Scorpion. Só que eu estou procurando especificamente no pacote Link Gun, ele está selecionado. Para selecionar então para procurar em todos os pacotes rapidamente, All Assets. Agora ele está procurando em todos os pacotes algo com o nome Scorpion. Especificamente texturas. Ó. Então eu quero procurar Skeletal Mesh. Desabilito textura Skeletal Mesh. Está aqui o carro responsável pelo veículo Scorpion. Então temos um filtro por nome, um filtro por tipo. Aqui nós temos All Types. Alguns filtros não estão disponíveis aqui, ó. Não são todos. Aqui a gente tem somente os favoritos. Então eu posso adicionar, por exemplo, um novo filtro. Ó. Adicionar favoritos. Ele passa para cá. Está aqui ele. Aqui a gente tem as tags. Deixa eu filtrar, tirar o filtro por nome. Tirar o filtro Skeletal Mesh. E vou filtrar tudo que tenha tag Weapon, por exemplo. Então são coisas relacionadas à arma, que tem a tag Weapon. Animation Tree, animações de câmera, Animation Set, Skeletal Mesh. E por último aqui a gente então pode procurar um pacote pelo nome. Ok? É uma ferramenta bem simples. Ela é extremamente útil, tá? Mas ela é bem simples, não tem nada de muito especial, é simplesmente um gerenciador de assets. Mais à direita, pessoal, nós temos uma outra aba, que é a aba Actor Classes, tá? Inicialmente há muita confusão entre essas duas abas, Content Browser e Actor Class. Até porque para a gente acessar inicialmente a aba Actor Classes, nós temos que clicar no botão Content Browser. O que já confunde um pouco, mas são coisas diferentes. Content Browser é um gerenciador de assets. O que é um asset? É algo que eu importo, uma geometria, uma animação, uma textura
ou um objeto que eu possa ter criado aqui dentro do DK como um material, por exemplo. Tá? Isso são assets. O que tem aqui na aba Actor Class? Bom, aqui são basicamente linhas de código. A câmera Actor, por exemplo, se a gente entrar na pasta UDK Development SRC, a gente pode procurar aqui câmera Actor. Tá aqui, ó, câmera Actor. Então, é uma classe, né, linhas de código que criam esse ator aqui nessa aba. Então, se eu quero um carro, por exemplo, um carro tem uma parte lógica, ele acelera, ele freia, ele tem um controle, né, uma direção. Então eu não vou procurar ele na aba Content Browser. Na aba Content Browser, o máximo que eu vou achar é um Skeletal Mesh dele. Deixa eu tirar aqui o filtro Weapons. Tá aqui ele, ó. Então se eu arrastar esse Skeletal Mesh, o máximo que eu vou ter é essa geometria, ele não é jogável. Se eu preciso então de uma parte lógica que tenha necessariamente programação, eu vou aqui na aba Actor Class, veículos, por exemplo, ó, Scorpion. Inicialmente parece a mesma coisa, mas o único que eu posso jogar, obviamente, é esse aqui, ó. Se eu chegar perto desse Skeletal Mesh, não tenho nenhuma indicação de que ele possa ser jogável. Agora, se eu chegar perto desse aqui, nós temos uma indicação desse ícone que aparece rapidamente, ó. Ok, essa é a diferença básica, pessoal. Uma é uma aba que contém basicamente linhas de código, classes, né? E aqui então eu tenho objetos que eu importei ou criei. Então, duas ferramentas importantes a gente tem que entender bem, apesar de ser simples, a gente tem que entender bem. Content Browser, parte estética, basicamente. Então, geometria, textura, materiais, animações, Actor Classes, base lógica, programação. Ok?